Aleluia! Paz é Cristo, povo de Deus. Que prazer ter você conosco, louvando ao Senhor, cultuando a Deus, em mais uma sexta-feira, com muita alegria, com muito prazer, né, celebrando ao Senhor. Seja muito bem-vindo, você que está conosco, né, os nossos irmãos, família, semear, aos nossos irmãos que fazem parte da família de Cristo, né, de outros ministérios e outras denominações. Deus abençoe sua vida, é um prazer ter você conosco, podendo assim, juntos, abraçarmos esse grande momento e adorar ao Senhor. Estou feliz porque o Senhor está nos concedendo mais uma oportunidade. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar a igreja para nós meditarmos, né? E sempre como eu ressalvo, nós conversarmos sobre a palavra de Deus. Então, dê toda a atenção agora. Se você puder tirar todas as distrações aí da sua casa, tire. Se você está acompanhando pela TV, desligue seu celular se possível, coloque ele num quarto, mas não perca nem um segundo da palavra de Deus. Convido a igreja para estar recebendo essa palavra, uma palavra de gozo, uma palavra de vida, uma palavra de esperança para o nosso coração, tá bom? Glória ao Senhor Deus. Então, juntamente comigo, convido você a fazer uso da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Eclesiastes, ou livro do pregador. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Você que tem sua Bíblia aí, use sua Bíblia, tá bom? Em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 12. Eu vou ficar com 2 versículos. Capítulo 12 de Eclesiastes. Para você que não tem muita praticidade com a Bíblia, o livro de Eclesiastes se encontra aí bem vizinho aos Salmos. Você abre em Salmos, é um livro muito fácil de você encontrar. E aí você vai passar Salmos, Provérbios, e aí você chega em Eclesiastes, tá bom? Eclesiastes capítulo 12, vou ficar com 2 versículos. Glória ao nosso grande Deus, glória ao nosso grande Deus. Versículos de número 13 e versículo de número 14. Glória ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Escute com atenção. De tudo o que se tem ouvido, a suma ou o resultado teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Faça uma oração breve comigo. Nosso Pai, nós te louvamos, nós te damos graça por essas canções que a tua igreja tem apresentado a ti. Esperamos que o Senhor receba com muita alegria, Senhor. Que não venha ser, Deus, louvores e canções, Senhor, simplesmente da boca para fora, mas que venha ter sido, Senhor, verdadeiramente do íntimo do coração. Pai, que toda a canção que foi expressada, possamos nós ter dedicado como sacrifício de louvor. Portanto, a partir desse momento, eis aqui a tua palavra. Fale conosco, com a nossa alma, nos alimente, edifique a nossa vida. Tu conheces as nossas necessidades, tu sabes perfeitamente do que estamos precisando.
através do teu Espírito, fale conosco, nos ensine, nos oriente, nos redargua, Senhor. Deus, e traga a tua vontade para a nossa vida, pois esta é a nossa vontade e esse é o nosso desejo, em um nome de Jesus. Glória ao nosso grande e eterno Deus que vive para sempre. Querido de Deus, livro de Eclesiastes, ou o livro do pregador, você vai entender por que eu estou dizendo isso. O livro de Eclesiastes, ele é muito conhecido, principalmente pelo capítulo 11, o versículo 9, e o capítulo 12, versículo 1, bem como o capítulo 3, e ali os primeiros versículos que decorrem do capítulo 3, que fala sobre o tempo. Mas esse livro, ele é um livro que nos fala fortemente, pois a visão desse livro, ele traz aqui não apenas a necessidade do temor a Deus, mas também ele expressa dentro desse temor, dentro dessa visão, o homem caído, o homem que caiu, o homem que perdeu o seu estado. E o livro de Eclesiastes, ele é um livro muito bacana, digamos assim, de estudarmos, porque esse livro, ele traz um vasto conselho, bem como toda a Bíblia, mas esse livro, ele traz um vasto conselho para o nosso ser. Mas eu gostaria que você observasse comigo, por gentileza, o capítulo 1, eu gostaria de convidar você. Eu vou sair bem pouco desse livro, eu vou usar muito texto do próprio livro, tá bom? Então vá comigo para o capítulo 1. Eu quero fazer uma rápida síntese desse texto e trazer uma breve exposição de um assunto muito importante, tá certo? Não vou fazer exposição de capítulo por capítulo, mas eu quero trazer algo de Deus para a nossa vida, ok? Mas antes de eu ler com você o capítulo 1 e o versículo de número 3, aí você já deixa marcadinho aí e olhe para cá, para mim, por gentileza. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o sentido da vida do homem? Qual é o sentido da vida e da existência? Será que você já parou para se perguntar isso? Será que essa tem sido a pergunta recorrente no nosso tempo e nos nossos dias? Qual é o sentido da vida? Muitos hoje argumentam e dizem: a vida não há sentido. Não existe sentido para a vida. Porque observe bem uma coisa. Agora eu gostaria que você lesse comigo capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, eu vou em partes. Olha o que o pregador, que aqui é Salomão, ou como muitos bem acreditam, né? Tem um forte índice de que foi Salomão, mas enfim. Olha o que é que ele vai dizer. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Vou tornar a ler o versículo. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Sustente esse versículo, eu vou falar mais um pouco, mas eu gostaria que você voltasse aí para a nossa leitura. Os 2 versículos que eu li inicialmente. Agora observe bem. O livro de Eclesiastes, ele abre com uma pergunta. Porque nós vamos ver o pregador falando as palavras e dizendo que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, vaidade é algo vazio, é algo que não tem sentido, que não há razão para isto. Em algumas traduções vai dizer que a vaidade é um vapor. E nós vamos olhar o escritor dizendo que de vaidade em vaidade tudo se torna
vaidade. E aí ele abre toda a argumentação, essa pregação, vou colocar assim, toda essa pregação fazendo a pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Qual é o proveito? Em outras palavras, que é a temática de hoje, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Porque nós vamos observar que dentro ainda do capítulo 1, ainda, no versículo 4 em diante, até o versículo 11, nós vamos ver que o pregador, esse homem que estava expondo essa palavra para um público e uma plateia possivelmente, ele vai dizer, porque vejam só como é a vida. Versículo 4 em diante ele vai falar: uma geração vai e outra vem, gente morre e gente nasce, mas a terra permanece a mesma. A terra permanece para sempre. O sol se levanta e se põe, e volta ao seu lugar de onde nasceu de novo. O vento, ele vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Agora olha o 11. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então a pergunta, ela ressoa: que proveito tem? Que resultado tem? Que sentido há na vida da humanidade e na sua existência? E é incrível como nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem sentido para tudo. As pessoas buscam esse sentido, e a frustração, ela é enorme. Há quem buscou o sentido da vida nos prazeres, como o sexo, e se frustrou porque foram pessoas que experimentaram esse nível de relação e não conseguiram saciar-se, foram frustradas. Há pessoas que buscaram sentido da vida nas bebedeiras, nas drogas, e também se frustraram, porque não fez sentido para ela, não foi capaz de saciá-las, e o sentido foi passado. Há algumas que apostaram que a vida só fazia sentido, ou só faz sentido, quando se tem muito dinheiro. E também a frustração, ela renasce e se refaz de novo, porque o dinheiro vem e acaba-se, enriquece e empobrece, e o sentido da vida, ela se perde. Então a pergunta, ela fica no coração da humanidade: qual é o sentido de se viver então, pastor? Qual é a razão que eu tenho para mim viver? Por que que eu devo ter na minha vida algum tipo de sentido que me estimule a viver? E se existe esse sentido, qual é? Onde eu posso encontrar? Onde eu posso ver isso? Então vamos lá. A leitura que você leu comigo, os 2 versículos, eu fiz questão de pegar esses 2 últimos versículos que fecham aí a pregação, né, desse homem.
ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é o resultado, o final de tudo. Mas antes eu faço a pergunta: o que é que o homem ele tem ouvido? Que desse tudo que ele tem ouvido, o resultado, a razão da existência, o sentido da vida está aí. O que é que ele está dizendo desse tudo? Abra comigo, por gentileza. Ainda dentro de Eclesiastes, tá? Dentro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 17. Vamos lá, é só você voltar uma folha, né? Eclesiastes, capítulo 8, versículo 17. Olha o que é que ele vai dizer. Então, contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Olha a conclusão dele: o homem, ele não consegue compreender a obra de Deus, tudo que foi criado debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Aqui está a resposta para aqueles que vivem com essa indagação: onde eu encontro o sentido da vida? Onde eu posso encontrar? A vida, ela tem um sentido, eu vou já chegar nela. Mas fora dessa visão que eu vou lhe mostrar, onde você encontra o sentido da vida, fora disso você nunca vai encontrar. Porque o sábio Salomão, li junto com você do versículo 4 ao versículo 11, o capítulo 1. Ele disse: olha, uma geração vem, outra vai, e nasce gente, morre gente. O sol vem, ele passa o dia, passa os anos. Os rios correm para o mar, retornam, e a vida segue. As pessoas trabalham, se afadigam, as pessoas buscam compreender, as pessoas querem saber quem é Deus, como que Deus criou o mundo, como que as coisas acontecem, aonde é o fim desse universo, qual é a razão da eternidade, existe eternidade, o que é eternidade, tantas coisas que o homem procura compreender, dimensionar. E a resposta, ela é clara e é muito enfática. Ele diz: olha, eu procurei entender, contemplar, ver toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz. Ele não consegue dimensionar essa obra, porque o homem é finito, Deus é um ser infinito. O homem, ele é mortal, Deus, ele é imortal. Não há morte, não há um fim da existência de Deus. Não há um fim da existência de Deus. Capítulo 9, versículo 10. Olha o que é que ele continua dizendo. Capítulo 9, versículo de número 10. Eclesiastes, tá? Olha o que é que ele diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Para onde você vai, não há. Então é aqui que você precisa buscar o sentido. Mas deixa eu correr com você. Gente, eu tenho mais textos, mas eu não vou citar tantos assim, porque eu preciso ganhar tempo com você. Se eu compreendo, por meio das Sagradas Escrituras, que a vida, ela tem um sentido, e que esse sentido, eu não vou conquistar ele na eternidade. Eu conquisto esse sentido aqui,
antes de chegar nesse lugar que o pregador ressaltou no último versículo que eu citei para você, antes de eu chegar nesse lugar, para esse lugar aonde eu vou, que eu não sei aonde é, lá não há projeto, lá não há conhecimento, lá não há sabedoria. Para esse lugar, eu preciso estar pronto. Então, a minha vida, ela tem que fazer sentido aqui, para alcançar esse lugar que nós, seres humanos, não somos capazes, na nossa mentalidade, de compreender isso. Então, vamos lá. Eu chamo você para o versículo 13 do capítulo 12. Eu vou ficar com o versículo 13 agora. Vamos lá. Então vamos ver. De tudo que se tem ouvido, de tudo. Você pode anotar aí, você que está com caneta e papel, você pode anotar. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 2. De tudo que se tem ouvido. Esse homem pregou um sermão magnífico, gente. Isso aqui é um sermão magnífico, do capítulo 1 ao capítulo 12. É um belíssimo sermão, porque ele traz o sentido de todas as coisas. E ele conclui o seu sermão no sentido. Agora veja o que é que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Que eu vou fazer junção desses dois versículos. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então vamos lá. Tudo que se tem ouvido é o seu fim, o seu resultado é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aqui está o sentido da vida. Eu lhe mostrei que a vida do homem, ela é uma roda que gira. Nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Ele cria, ele constrói, ele conquista, mas ele vai embora. E qual foi o sentido da vida dessa pessoa? Então, o primeiro sentido da vida de todos os seres humanos está aqui. O fim, o resultado, o sentido é, primeiro, teme a Deus. Temer a Deus. Agora, aguce os seus ouvidos. Quando se fala de temer ou ter temor, não se fala simplesmente de você olhar e dizer: poxa, eu tenho medo de Deus. Não, pastor, então a minha vida tem sentido, porque eu tenho muito temor a Deus. Eu tenho muito temor a Deus, então a minha vida, ela tem sentido. Vamos ver aonde esse temor nos leva. Será que esse temor que nós temos, ele está produzindo sentido na nossa vida? Vamos ver em partes. Primeiro, existe algumas formas de traduzirmos a questão do temor. Em primeiro lugar, eu falo para você do temor santo. Que temor é esse? Esse temor santo é o temor em que você conhece e reconhece quem é Deus e o reverencia-o, respeita-o, e não apenas na concepção de você ter medo, como aconteceu em Atos capítulo 20, se não me engano, versículo 25, quando Félix, ele ouvia as palavras do apóstolo Paulo e ficou de modo assombrado a respeito de Deus. O assombro desse homem foi tão grande que ele mandou o apóstolo Paulo se retirar da sua presença. Eu não falo desse tipo de temor, que eu vou já chegar lá. O temor santo, ele é um temor que produz na minha vida a consciência da pessoa de Deus. É o temor que me faz ver que
existe um Deus e que esse Deus está regendo o mundo e o universo, e eu simplesmente me lanço a Ele e aceito o seu governo. Eu me levo a ser dirigido pelas suas leis. Eu aceito, por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 2, versículo 2, perdão, do capítulo 6 de Deuteronômio. Porque se você olhar o versículo 1, coloca aí, meu filho, deixa eu ler com os irmãos. Versículo 1, aí, você vai ver o que é que ele vai dizer. De Deuteronômio, tá? 6, 1. Olha o que é que ele diz. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que se cumprisse na terra a que passais a possuir. Presta atenção. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinasse, para que se cumprisse, para que você vivesse, para que você praticasse isso na terra que você vai viver. Então veja comigo, quem tem temor a Deus, quem realmente declara e diz ser um homem de temor, uma mulher de temor, guarda, executa, vive o mandamento de Deus. Sabe qual é a razão pela qual a maior parte dos homens hoje, quando eu falo homem, é no contexto geral, homem e mulher, né? Nos dois gêneros. Sabe por quê? A maior parte dos homens, eles preferem pegar uma arma e colocar no seu crânio e acabar com a sua vida. Preferem pegar uma corda, pendurar em qualquer lugar desse e simplesmente dar cabo da sua vida. Ou qualquer outro vínculo que faça isso. É porque eles não compreenderam ainda os mandamentos de Deus. A necessidade de se tornar um homem e uma mulher de temor. Porque o final, o sentido da vida é esse. É quando eu entendo a grandiosidade de Deus. É quando eu compreendo o ser, e eu vou dizer, em partes, tá? Em partes, quando eu compreendo, em partes, dentro da minha limitação humana, quem é Deus, até onde eu consigo compreendê-lo, e por meio de que eu compreendo? Por meio dos seus mandamentos, por meio da sua palavra. Está aí o texto que eu mostrei para você. Agora coloca o versículo 2. Olha o que é que ele diz, versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus. Então o sentido da vida é temer a Deus. E por meio de que o temor ele será produzido? Por meio da manifestação revelada aos homens, que é as Sagradas Escrituras. Porque eu olho para as Sagradas Escrituras e eu vejo a revelação de Deus. O salmista no Salmo 19, ele declara assim: os céus manifestam a glória de Deus. Eu olho para todas as coisas, Salmo 139, que é muito conhecido, o salmista vai dizer: Senhor, para onde me irei eu do teu espírito? Porque tu me sondas e tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe tu entendes o meu pensamento. A palavra não me chegou à boca, mas tu já sabes o que hei de falar. Aí um pouquinho mais lá adiante, no versículo 17, por ali, ele vai dizer assim: para onde me irei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Revelação da pessoa de Deus. A alegria de viver, ela é estabelecida em Deus, no temor ao Senhor.
Então você quer encontrar sentido para a sua vida? Se entregue hoje completamente a esse temor por meio da palavra de Deus, pois ela é inerrante, é infalível. A palavra de Deus, alguém até pode dizer, foi escrita pelos homens, por pessoas pecadoras, então ela não é algo aceitável. Querido, é a palavra de Deus. Eu desafio você a comprovar, a me mostrar um livro, uma biblioteca, em que você reúne 66 livros, de autores diferentes, de tempo diferente, de ocasiões diferentes, e que no final, esses 66 livros, vai comprovar veracidade, vai comprovar graça, vai comprovar a existência de que é possível fazer junção, se não for por meio do Espírito de Deus. Esta é a palavra de Deus. Agora olha o que ele diz, rapidinho aqui, olha o que ele diz. Tudo que se tem ouvido, a suma é, o final é, o sentido é, teme a Deus, temor a Deus, reconhecimento de Deus. E quando se fala desse reconhecimento, eu não posso deixar passar isso. Esse temor, ele também vai expressar a questão da fé genuína. Por que ele vai expressar a questão da fé genuína? Porque, gente, você só crê em Deus, você só é capaz de olhar para as Escrituras e dizer: tem um ser poderoso. Se verdadeiramente tiver sido produzido dentro da sua alma essa fé. Porque caso contrário, você não consegue crer. Martinho Lutero, ele dizia dessa maneira, uma frase muito bacana que eu achei de Martinho Lutero. Ele diz assim: gente, o homem por si só, ele não é capaz de encontrar ou de produzir temor e fé. Há um outro grande escritor da sua época, acabei esquecendo agora, que ele vai concordar com Martinho Lutero e vai ser um pouco mais profundo, dizendo: ao homem é impossível ele gerar na sua alma um temor tão espantoso quanto a pessoa de Deus, se o próprio Deus não gerar isso nele. Veja como viver a vida é algo sério. O temor, veja o que é que ele produz. Quando eu consigo, eu olho, me lanço a isso, a compreender a vontade desse Deus, essa vontade, ela produz e gera na minha alma. Mas em segundo lugar, vou correr aqui, em segundo lugar, além do primeiro sentido da vida, que é temer a Deus, também vem o complemento que eu coloco como segundo sentido da vida, que é guardar os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo o homem. Eu vou ressaltar o que eu falei ontem na oração das 10 da noite. Há muita gente enganada pensando que a Bíblia, ela é para os crentes. A palavra de Deus, ela não é simplesmente para um religioso, para quem professa uma fé. A palavra de Deus é para o homem. É para o homem. Porque isto é o dever de todo o homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Está aqui a razão, gente. Está aqui a causa pela qual vemos muita gente buscando sentido para a vida e não encontram.
e chegam ao ápice da vida em se encontrar em detrimento ao ponto de não querer mais fazer parte da vida. O sentido é você temer a Deus. Porque esse temor, ele te vai levar a guardar os mandamentos. E é bacana quando se fala em guardar os mandamentos, porque guardar os mandamentos se fala de prática. Se fala em exercício. Se fala em produtividade. E muito mais claro, para ficar bem mais claro, se fala de obras. Se fala de obras. Observe bastante o texto de Deuteronômio que eu citei para você. Versículo 1 e o versículo 2, o capítulo 6. As leis, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus que foi dado para o homem, para que ele cumprisse. Não há como eu temer a Deus e não ter uma vida de obras, uma vida produtiva. Porque no momento que eu entendo quem Ele é, eu vou guardar a sua palavra. Eu não vou deixar-me ser levado pelo mal. Eu não vou permitir que a minha vida, o meu ser, ele venha a ser levado a um confrontamento da realidade de Deus na sua justiça. Pelo contrário, quando eu tenho esse temor a Deus e eu compreendo os seus mandamentos, eu guardo e vivo todos os dias da minha vida, porque esse é o meu sentido. Capítulo 3, versículo 14 de Eclesiastes, está escrito, 3,14 de Eclesiastes: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhes tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Eu vou fazer uma pergunta e entrando aqui à conclusão. E eu vou falar do versículo 14 na conclusão. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual seria a resposta que você me daria para essa pergunta? Qual é o sentido da sua vida? A sua vida está tendo sentido? Qual é o sentido? Agora isso aqui vai ficar um pouco mais profundo. A vida tem um sentido. E por que ela tem sentido? Aqui, eu falei isso aqui, a vida começa a ter sentido aqui e vai concluir-se na eternidade. Vai concluir-se na eternidade. Agora, olha o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Imagine você, um ser humano que passou a vida toda aqui, produziu, trabalhou, fez, virou, mexeu, terminou a sua vida e não encontrou sentido para ela. Como vai ser o começo da vida, porque não termina, ali é que começa, que é a eternidade. Como que vai ser, qual será o sentido que esse ser humano vai encontrar nessa eternidade? Porque eu olho, e eu vou ver junto com você no capítulo 11,
capítulo 11 e o versículo 9, a seguinte colocação: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelo caminho que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Advertência: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Aí, para fechar as citações, nós vamos ver o primeiro versículo do capítulo 12 que nós estamos. Versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos do quais dirás: não tenho neles prazer. Não tenho neles prazer. Esse ser humano foi um ser humano infeliz, um ser humano que não alcançou realizações, porque viveu a vida inteira e se esqueceu, deixou de lado, abandonou o sentido verdadeiro da vida. Desprezou completamente o sentido da vida. A advertência, ela é clara: lembra-te do teu Criador. Porque quando eu faço menção do Criador, que eu paro e analiso quem Deus ele é, eu vou me lançar a esse temor. Eu não vou viver uma vida de pecado, uma vida desordenada, uma vida desequilibrada. Eu vou viver uma vida de reverência. Eu vou respeitar as leis do grande supremo deste mundo. E quanto a isso, o resultado vai ser obras, uma vida produtiva, positiva. Porque agora eu compreendo quem Ele é e qual é o desejo dEle para a minha alma. E nele eu encontro o sentido de todas as coisas. Nele eu encontro a realização de todas as coisas. Vou terminar os meus dias, no meu último suspirar, louvando e agradecendo a Ele por tudo que Ele me deu na minha vida. E não da forma como está escrito no texto. Vai chegar os maus dias, vai chegar os dias de trevas, e em que vai se dizer: não tenho prazer. Vivi 70, 60, 50, 80, não vai aí da idade. E muitos olham para trás hoje e dizem isso: não tenho prazer, minha vida não faz sentido. Termino aqui. Eu quero convidar você a buscar o sentido para a vida que você está levando, para a sua vida hoje. Pois que proveito há, capítulo 1, versículo 3, que proveito há em toda a vida do homem no seu trabalho. Porque a vida é vaidade, é um vapor, passa. A vida, ela passa ligeiramente como um conto. O salmista, ele vai declarar no Salmo 90, se não me engano, ele vai declarar dizendo que o homem é como a erva, que de manhã está verde, mas ao final da tarde, ao meio-dia, murcha. Você está pronto para essa eternidade? Você está pronto para se encontrar com o seu Deus? Você que declara-se um homem ou uma mulher de temor, você está pronto
para prestar contas com Deus, porque Deus, Ele vai nos chamar para prestarmos essas contas. Todas as nossas obras. E as obras, elas vão testificar naquele grande dia. Se a nossa vida, ela teve sentido ou não. Para muitos, quando o prestamento de conta chegar, que aquele prestamento de conta for dado o seu veredito, para muitos vai ser horrendo, vai ser algo que vai arrancar-lhes dor e choro, porque vão olhar e vão ver que passaram a vida inteira sem sentido, porque não guardaram, não quiseram o mandamento de Deus, desprezaram o Criador, não respeitaram, não se sujeitaram a Ele. E aí, de fato e de verdade, daquele dia em diante, a vida não terá sentido nenhum. Por isso eu termino dizendo: busque o sentido da vida hoje, no Filho de Deus, arrependendo-se dos pecados, largando o caminho da perversidade, permitindo-se que o seu coração, ele venha ser morada de Deus, permitindo que através de você, as obras de Deus venham ser manifestas. Dê sentido à sua vida. Peça hoje ao Filho de Deus para te purificar e te santificar, trazer à sua vida a vida genuína e verdadeira, porque Ele veio nos dar vida e vida com abundância. Entregue a sua vida hoje ao grande Deus que faz sentido a sua vida. Ele te ama, está pronto para perdoar os teus pecados, te receber como filho e filha e te dar uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Eu quero fazer uma oração brevemente com você. Deixa eu orar com você em nome de Jesus.